Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando aqui do Manaim de Martins, direto aqui do Manaim. Seminário, estamos falando ao vivo. Agora são 19h35. Ao vivo do Manaim, aquele momento que já ficou conhecido como pré-culto, aquele bate-papo, aquela conversa que a gente tem com o pastor que vai conduzir o culto e que muitos irmãos não perdem, estão assistindo sempre. Normalmente a gente faz lá da Rádio Manaim, do estúdio da Rádio Manaim, com os locutores. Como nós estamos aqui nesse período de seminário, tivemos um seminário hoje, teremos um outro seminário amanhã à tarde, então a gente está fazendo aqui ao vivo a partir do Manaim de Domingos Martins. E o pastor que vai estar na condução do culto e está conosco aqui é o pastor Saulo Ramos. Saulo, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias. Seja bem-vindo, alegria tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, a alegria é toda minha. O pastor Saulo, ele é militar, isso. É coronel? Coronel. Coronel do Exército, isso? Do Exército. Do Exército, e faz parte desse grupo de irmãos nossos, pastores, que exercem essa função nas Forças Armadas e que têm estado juntos nesse período, né, por uma orientação do Senhor, estão sempre juntos aqui. A gente tem tido a alegria da convivência com os pastores e com seus familiares aqui no Manaim, vão visitar a Rádio Manaim, tem sido uma bênção. E agora, Saulo, você está de mudança, não é isso? Estou de mudança, né? A nossa carreira, ela tem essa característica. A gente vai para um lugar, vai para outro, é a vivência nacional que nós chamamos lá dentro. E eu estava vindo de Cuiabá, de comando de um batalhão que eu havia comandado lá em Cuiabá. Fui fazer um curso agora no Rio de Janeiro esse ano. E foi um ano de curso e final do curso fui classificado agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não vou nem falar para trás, mas é mais ou menos isso a vida inteira. Então são 1, 2 anos, 3 anos em um lugar e vamos seguindo para o outro. Mas tem sido uma bênção porque em todos esses lugares o Senhor tem nos abençoado. Muito bem. Tá certo. Você, inclusive, recentemente você esteve nos Estados Unidos, mandou até um vídeo pra gente, né, lá nos Estados Unidos. Foi você mesmo que me ligou a pedido do pastor Gedeuti e me emboscaram lá nos Estados Unidos, né? A gente estava lá fazendo esse curso que eu mencionei aqui agora e eu falei isso na oportunidade, falo de novo aqui, foi muito oportuno aquela ligação, porque primeiro que eu estava no meio do curso, tinha muita coisa para fazer, mas quando o Senhor me ligou, eu estava exatamente no momento que eu poderia falar ao telefone ali, e foi faz um testemunho seu daí mesmo tal, e a gente fez aquele testemunho, e foi uma bênção para mim primeiramente, pela ocasião que o Senhor fez aquilo, glória a Deus, por eu estar no último curso da carreira, finalizando a carreira, e aí veio um pedido do pastor Gedeuti, faz um testemunho aí, uma retrospectiva, e ele não sabia que eu estava no último curso da carreira, lá e tal, e foi uma bênção, tanto é que no momento que eu transmiti o testemunho, eu recebi uma grande bênção primeiramente, né? Como são os trabalhadores que colhem primeiro, que usufruem, então foi isso que aconteceu. E eu fiz esse curso, terminei e agora estou indo para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Saulo, esse bate-papo, essa conversa que a gente tem antes do culto, muitos irmãos têm se alegrado, têm recebido uma bênção, dentre outras coisas, com o testemunho, né, de vida, de experiências dos pastores. Nós estamos um pouco à frente, vamos assim dizer, nessa jornada, por tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente passou, que nos trouxe, inclusive, ao ministério. Outro dia, uma profissional de imprensa, uma repórter, me perguntou assim, como é que o pastor na igreja Cristã Maranata é preparado? Eu respondi assim, desde o dia que ele nasce. Ele nasceu, ele já começa a ser preparado. Então, as experiências de vida nos trazem, inclusive, ao ministério, além de outras bênçãos que o Senhor nos tem dado. Fala um pouquinho da sua conversão, como foi a experiência de conhecer o Senhor, vir para a obra. Conta um pouquinho para os irmãos, compartilha conosco. Eu vim para a igreja, jovem ainda, mas o Senhor falou comigo por um dom espiritual, um sonho. Eu era adolescente, eu tinha 14 anos. 14 para 15 anos, por isso que eu falo jovem, adolescente, inclusive no testemunho, esse que foi citado aqui, eu falei isso, olha, o Senhor quando chamou aquele adolescente / jovem, porque foi mais ou menos essa idade, eu me recordo disso, porque o Senhor me deu um sonho que está tão claro na minha mente até hoje, que eu não esqueço nunca mais. E depois desse sonho que o Senhor me chamava,
E o Senhor mostrava todo um quadro de família ali. Foi tão real que eu acordei chorando tanto, né? E eu tinha 14 anos. Não conhecia o Senhor, não frequentava a igreja. Mas eu acordei chorando tanto, foi tão real que o Senhor tinha me mostrado. Para resumir aqui o sonho, eu não vou contar tudo, que o nosso tempo não é grande. Mas eu vi um exército celestial passando na minha rua que eu morava. Por isso que ficou tão real para mim. E o exército começava a subir em direção ao céu. Era uma fileira de tanques de combate enorme, com os anjos, subia para o céu. Eu fiquei espantado com aquilo ali. E eu saía para correr, e quando eu via que estava indo para o céu, eu voltava para casa, pedindo para os meus pais virem comigo. E começava a chorar porque eles não apareciam na porta. E eu queria ir. Só que o exército estava indo embora e eu tinha que chamar os meus pais. E eu chorava naquele dilema. Resumindo, tem mais coisa, mas eu acordava chorando. E naquele dia eu guardei isso claramente. Por isso que eu estou te contando hoje. Com detalhes. Com né? detalhes. E acho que uns 2, 3 anos depois, eu fui entrar na Igreja Cristã Maranata pela primeira vez. Aí o Senhor falou comigo. O Senhor foi completando as coisas, né? E aí você falou do ministério. Começou aí. O ministério começou ali, né? Eu não sabia que existia igreja, não sabia nem que existia o Senhor, né? Tem uma tradição ali que a gente vivia, mas o Senhor nos chamou e nós começamos essa caminhada. E aí, jovem, viemos aqui a este lugar, o Manaim, né? Essa é outra bênção, outra experiência. Quando você veio no Manaim a primeira vez, você lembra? Eu era jovem, eu não lembro o ano. A primeira vez que eu vim, eu lembro, 1978. Ó, Primeira vez que eu vim aqui ao você Manaim, é um pouquinho menos jovem que eu. É isso aí. Mas eu era jovem e eu estou tendo uma grande experiência aqui agora. Sempre é uma grande experiência eu vir no Manaim, mas a gente sempre tem aquele sentimento, né? De chegar aqui no Manaim e não querer ir embora. Não vamos. Eu ouço isso aí desde jovem. O pastor Gideuti falando, agora a gente vai descer, a gente não queria ficar. E é realmente. E hoje, a grande bênção que eu estou vivendo aqui nesse momento, a alegria de estar aqui, eu vim jovem e hoje eu trouxe minha família. Glória a Deus. Então hoje eu contei um testemunho aqui nesse púlpito do Manaim, do meu filho. Então assim, para mim é um presente maravilhoso do Senhor, assim, algo extraordinário. O Senhor, isso não foi combinado. Sim, até claro. essa pregação, certo? O senhor sabe disso. Pastor Saulo, você. É isso mesmo. Vai você. Então, assim, eu não sabia. É então, o soldado sempre preparado. Tem que estar pronto. Então, assim, são as experiências que vão se acumulando, mas há de estar neste lugar, no meio do povo do Senhor, e viver o mesmo sentimento de quando era jovem, e ter o sentimento assim, poxa, eu não queria ir embora, queria ficar aqui mais um pouco, antes de descer. É o mesmo sentimento. Aí eu venho aqui com a minha família e o sentimento continua o mesmo, ou seja, o Espírito Santo é o mesmo, nosso Deus é o mesmo, a operação é a mesma. Glória, não mudou, a obra é a mesma. A obra é a mesma e vamos em frente. Glória a Jesus. Eu compartilho com você do mesmo sentimento, apesar de estar aqui com muita mais frequência, né? Exatamente. Mas o Manaim, indiscutivelmente, é um lugar que a presença do Senhor é sentida nesse lugar. A gente, desde a hora que a gente entra aqui, a gente sabe que está num lugar diferente, numa terra santa, num lugar separado. Sem dúvida, é isso mesmo. Para a glória do nome do Senhor, né? Isso, desde também a primeira vez que entrei, sempre vivi essa experiência e compartilho com você desse sentimento. E é maravilhoso, né? A gente olhar para trás e perceber, testemunhar de que foi uma decisão muito bem tomada lá atrás, pelo que a gente viveu e continua vivendo, não é isso? Exatamente. E também perceber também, além dessa decisão tomada, quanto o Senhor, Ele nos ajudou, né, para chegarmos até aqui. Porque até nas decisões, a gente coloca diante do Senhor, e o Senhor orienta, e às vezes não era o que nós queríamos, e o Senhor diz, é por aqui, e nós vamos. E nisso a gente, como o pastor Gideuti falou uma vez, a gente, quando está com a mão no arado, não olha para trás. Só olha para trás se for para reconhecer o quanto o Senhor nos abençoou. Isso. Então, olhando um pouquinho para trás, a gente vê exatamente isso. As decisões tomadas, umas que nós não queríamos, mas o Senhor orientou, e em tudo nós fomos abençoados. Aí a gente chega Glória até aqui, aí fala com sinceridade de coração. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou, nos abençoou, nos até dirigiu. Aqui. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor.
Mas, Saulo, agora a gente está falando ao vivo, agora são 19 horas e 45 minutos, né? Daqui a pouquinho o pastor Saulo vai assumir o púlpito aqui, preparar para o início, né? Quando a gente entra em definitivo com a vinheta para o culto de logo mais. Mas você pode falar para os nossos irmãos o texto que você vai abordar e também uma breve explanação, né, da mensagem que você vai trazer? Amém. O texto está lá em Atos capítulo 12, é o texto que fala da prisão de Pedro, quando ele ali, isso é o que nós vamos transmitir aos irmãos, ele ali cheio do Espírito Santo, naqueles dias da igreja primitiva, a igreja do Pentecostes, a igreja dos milagres, o Senhor operando de uma forma maravilhosa no meio da igreja, e por conta disso, Pedro, perseguido, é preso por Herodes. E na prisão, uma igreja que tinha a experiência com o Jesus ressuscitado, com o Jesus vivo no seu meio, estava reunida em uma casa, ou seja, na igreja, naquele momento, reunida naquela casa, era a igreja do Senhor, e orava por Pedro. E aí o Senhor envia o anjo lá na prisão, para de uma forma milagrosa, libertar Pedro. E muito mais do que libertar Pedro, dá uma experiência para aquele povo que estava orando. Então, o texto ele fala dessa comunhão e dessa ação gloriosa do Espírito Santo no meio da igreja. E aí nós vamos ver um quadro semelhante ao de hoje, porque a bênção era grande, o derramado do Espírito era uma coisa extraordinária naquela época da igreja primitiva. Pedro está muitas vezes ali operando milagres em nome do Senhor, mas preso. Então assim, a perseguição, a luta sempre existiu. Até o pastor Alexandre falou aqui em uma das aulas. Sim. Quando é que é o momento bom para criar nossos filhos? É na época da Inquisição? É na época lá do faraó no Egito? Vários momentos, mas a igreja sempre foi preservada pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja orava e o Senhor, de uma forma extraordinária, livrou Pedro. E Pedro ele pôde ir lá na igreja que estava reunida, testemunhar. Então hoje nós estamos aqui reunidos nesse seminário para testemunhar da grande operação do Senhor que nos trouxe até aqui. Glória a Jesus. O texto é em Atos? Atos capítulo 12. Atos 12, Atos verso? 12. Vamos ler alguns versos a partir do primeiro até o verso 7. Depois a gente discorre um pouquinho após o verso 7. Mas a gente vai ler do 1 ao 7 que vai dar para entender esse contexto que nós acabamos de falar. Muito bem, então você já sabe, você já pode pegar a sua Bíblia e já abrir ali Atos capítulo 12, a partir do verso 1, que é o tema, ou o texto que vai ser utilizado para a pregação hoje, na condução do culto, aqui do pastor Saulo Ramos. Saulo, os nossos irmãos nos assistem, estão participando agora, nós temos um grupo grande assistindo a essa programação aqui. E como servo de Deus, como militar, para o jovem nesta obra, que palavra você teria? A palavra para o jovem é muito semelhante àquela que eu transmiti no testemunho. É a palavra de colocar as suas decisões, porque o jovem ele está numa fase de decisão. E a gente não diminui essas decisões porque realmente são importantes. É a decisão da vida profissional, é a decisão de quem será seu marido, sua esposa. E são decisões que vão te acompanhar o resto da vida. Então, busca o Senhor de todo o coração, porque o nosso Deus que é vivo, Ele vai falar. De alguma forma, Deus vai falar com o jovem e vai direcionar. Para que justamente eles tenham a experiência de olhar para trás e ver, olha, quando eu pensei que não era aquilo, mas eu orei e o Senhor direcionou, não podia ser outra coisa. Hoje, mais velho, eu vejo isso. Então ele vai poder contar essa experiência. Agora, se ele for fazendo as coisas, o Senhor é rico em misericórdia. Não estou dizendo que vai dar errado, mas é muito melhor, é muito mais garantido nós recorremos a um Deus que está vivo e derramou do seu Espírito Santo para nos aconselhar. Ele é o conselheiro. Então, vamos pedir a quem tem um bom conselho. Muito bem. 19 horas e 49 minutos, daqui a pouquinho, às 20 horas, então, a gente entra em definitivo com a transmissão do culto. Nós vamos entrar com a vinheta e, na sequência, a transmissão do culto a partir aqui do Manaim de Domingos Martins. Saulo, muito obrigado pela sua participação, por esse bate-papo bom que a gente teve aqui agora. A paz do Senhor, Deus abençoe.
Eu que agradeço. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém. Então a gente entra agora com alguns louvores e na sequência, daqui a 10 minutos, aproximadamente 10 minutos, a gente volta em definitivo com o culto.